Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Tema de hoje: a procura de Jesus. Abra as vossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 11, 43 em diante. Parece que as irmãs sabiam, né? Eles devem saber sim, porque eles estudam a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as suas mãos e pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tiranos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem mora pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Coisa linda, né? Podeis acertar? Meu Deus. Não precisa nem de pregação, né? Não precisa nem explicar nada. A palavra de Deus, ela é tão clara. A palavra de Deus é tão clara. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos a procura por Jesus. A procura por Jesus. Pergunto, você está procurando Jesus para quê? Para que você está procurando? Por que você está procurando? Qual é a intenção de você estar à procura de Jesus? Será que você quer Jesus porque ama? Ou você quer Jesus porque
quer matá-lo. Nossa, que palavra pesada. Não, é palavra de Deus. Ó, João capítulo 11, 43 em diante. Inclusive foi cantado aqui o hino do círculo de oração, né? Sobre Lázaro. Quem está acompanhando, estamos fazendo estudo bíblico versículo por versículo. Nada é manipulado. Por isso que eu gosto da Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai tocar. Ela vai sarar. Ela vai revelar. Ela vai levantar. Ah, pastor, aqui nós vemos a conspiração. Conspiração. Por que, pastor? Se lembra alguns versículos atrás? Eu até peguei uns 2, 3 versículos aqui. Do versículo 43, eu comecei a ler do versículo 43 para quê? Para vocês entenderem o porquê que eles começaram a perseguir Jesus. Porque Lázaro foi tirado para fora, porque o sepulcro foi aberto, porque o milagre aconteceu, e não tem quem trabalha contra o milagre de Deus. Tem. O mundo aí pode fazer as suas magias, como nós aprendemos na quinta-feira. Entendeu? Estou tendo um trabalho na quinta-feira, pai. Jesus tem que me dar graça, porque eu estou apanhando. Entendeu? Sala está cheia de professor. E aí, que Deus venha, porque o vaso aqui é de barro. Inventa. Aí eu pergunto, se Jambres e Jambre, magos feiticeiros do Egito, conseguiram fazer a primeira, fazer a segunda, tentaram a terceira praga do Egito, vivemos numa época onde Satanás também está fazendo alguns tipos de truque por aí. Tem muita gente caindo nos truques. Truque das falsas revelações, truque das profecias que não se cumprem, truques das palavras manipuladas. Agora eu pergunto, será que Satanás consegue tirar Lázaro da sepultura? Não, ele consegue botar na sepultura. Tirar ele não consegue. Tirar é só o santo dos santos. Ah? Preparados para um velório, e o homem está em casa disputando se vai comer salsicha ou linguiça. Ele está lá, está lá, aí tem lá, ele está comendo lá, tem que comer linguiça um dia sim, um dia não, tem que comer outra coisa, porque senão vai enjoar. Coma, encha a barriga, engorde, porque por muito nós oramos por isto. Às vezes a gente dá por causa perdida, né? A gente diz assim, meu Deus, mas a gente é falha, a gente é um ser humano, a gente tem limites, a gente olha e a gente vê. Se depender de mim, esses ossos não vão levantar. E Deus deu mais dias, anos de vida, não sei. Quem sabe, já estamos no lucro. Já estamos no lucro. Mas o lucro é dele, tá? Amém. O lucro não é nosso, não. O lucro é dele. A glória é dele. Tá bom? Não tente a tomar a glória de Deus. A glória é dele. Aleluia. Tudo é para ele. Então vamos lá. Conspiração. Aqui nós vemos o milagre público de Jesus. Tem um duplo efeito. Primeiro efeito, leva as pessoas a crer. Está aqui, versículo 45. Muitos creram em Jesus. Mas o segundo efeito leva a incredulidade. Muitos agora começaram a se levantar contra Jesus. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas: aqueles que creram e aqueles que não creram. Aqueles que começaram a seguir Jesus por causa que Jesus é o Deus do milagre, e aqueles que começaram a seguir Jesus para tentar destruir esse
homem dos milagres. E até aqui os fariseus não os opositores. Aqui, até os fariseus são os opositores mais ferrenhos de Jesus. Mas a partir daqui, os saduceus, de cuja linhagem saíam os principais sacerdotes, agora assumem a dianteira. Agora pegou o topo. Agora é o sumo sacerdote. Como esse sumo sacerdote não era da linhagem de Arão, era sumo sacerdote ali que politicamente era colocado, entendeu? E aqui você pode ver que a Bíblia diz que naquele ano era aquele sumo sacerdote. Então você via ali que às vezes era esse, Caifás, às vezes era Anás. Então tem bem como dar quem é que colocava esse sumo sacerdote, pastor? Roma. Sacerdote tem que ser colocado por Deus e não por Roma. Existe muita politicalização no sacerdócio. Vocês estão entendendo, né? Quem chamou vocês não foi homem. Quem levantou vocês não foi homem. Vocês não foram ordenados politicamente. Vocês não foram consagrados por intenções humanas. Zele por aquilo que Deus colocou na mão de você. Agora, quando você vê algo que não fecha com a palavra de Deus, também não creia. Não siga o exemplo. Não siga o caminho. Por quê, pastor? Porque Deus não é Deus de confusão. Nós estamos vendo hoje as coisas acontecendo, muita gente se entristecendo, mas nós não estamos vendo direção de Deus em nada. Porque se tem direção, o povo se alegra. Glória a Deus. Se tem direção, não tem nada às escondidas. Se tem direção, não precisa ter medo. Quando tem direção de Deus, vai ter aprovação da igreja. Quando não tem aprovação da igreja, é porque Deus não está no negócio. Porque a igreja é um corpo. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você. Quando a igreja sente, presta bem atenção numa palavra, irmão, e vocês vão entender. Quando o corpo sente, é porque alguém atingiu a igreja. Não atingiu o pastor, não atingiu a liderança, não atingiu a placa Heaven Song, mas atingiu o corpo. Ai daqueles que faz o corpo sofrer e ainda diz que Deus está no negócio. Entendeu? Vocês são espirituais e vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ai daqueles. Entendeu? Não seja levado pela emoção, não seja levado pela amizade, não seja levado não seja levado pela bajulação, não seja levado por isso aqui, ó. Busque a palavra. E quando você buscar a palavra, meu irmão, se passares pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pastor João Batista, deixa cair a cabeça na bandeja, só não deixa de falar a verdade, não deixa de ensinar a verdade, porque quem está na verdade não se mistura com coisa suspeita. Aleluia, Deus. Agora eu vejo o sumo sacerdote, Caifás aqui, né? A partir de agora os saduceus, da mesma forma que a ressurreição de Lázaro é o clímax dos sinais do ministério público de Jesus, também é um marco decisivo que precipita a série de acontecimentos aqui nessa narrativa. Começaram a perseguir Jesus, porque Jesus tirou Lázaro da sepultura. Agora não querem mais matar Jesus, agora querem matar Jesus e o irmão Lázaro. Deus faz um milagre na tua vida? Exatamente. Então é tu
e Jesus que nós não queremos mais. Não gostamos de você. Não gostamos nem de quem faz milagre, não gostamos nem de quem recebeu o milagre. Quantos vivem milagre aí? Exatamente. Satanás não gosta da tua vida. Já estou avisando. Satanás não gosta de Jesus e não gosta de quem Jesus opera milagre. Começaram a procurar agora Lázaro e Jesus. Para quê, pastor? Para matar. Entendeu? O milagre levou muitos judeus que antes eram hostil para com Jesus a crerem nele. Quer ver? Versículo 45. Alguém lê para nós aí? Vai lá. Diácono Dema, faz favor. Muitos. Não precisa nem de microfone essa benção. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram. Engraçado, né? Aqui a palavra de Deus fala que tinham vindo a Maria. Eita, irmão, procura Maria. Não, procura Maria. Irmão, se tu sentar com a Maria, sabe a Maria? Aquela Maria da oração. Não senta com a Maria fofoqueira, entendeu? Não senta com a Maria carpideira. Que a Maria carpideira, ela gosta de botar uns veneninhos, ela gosta de botar fogo no circo e depois ficar... Não, senta com a Maria. Eu vou dar umas qualidades da Maria. As irmãs de 5 geração aí gostam, que elas são bênçãos, elas são as Marias. Senta com as Marias que estão aos pés de Jesus. Senta com as Marias que na hora que é para estar fazendo, elas estão lá aos pés de Jesus. Mesmo alguém dizendo, mas Jesus não está vendo o que nós estamos fazendo? Jesus fala, testemunha de Maria bem assim, ó. Ela escolheu a melhor parte. Vai buscar um conselhozinho com a Maria, vai, por favor. Para de perder tempo com... Vai lá, senta com a Maria. E eles foram, as pessoas que creram foram a Maria. Mas o que é que a Maria tinha para falar, pastor? Meu Deus, a Maria tinha um morto dentro de casa. A Maria tinha... Eita, eu não vou conseguir acabar. Hoje eu não acabo. A Maria tinha amigos que estavam dizendo, mas tu não é crente? Ele não é teu amigo? Não era amigo de Lázaro? Cadê o teu Jesus, irmão? Quantas vezes nós somos questionados, muitas das vezes, na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora da luta, alguém vem e diz, cadê o teu Jesus? Tu não é crente? Tu não é crente, está passando por essa prova? Tu não é crente, está passando por essa luta? Cadê o teu Jesus? E a Maria, ele era para estar aqui, mas ele vai vir, ele era amigo de Lázaro, mas ele vai aparecer, mas não apareceu, já é um dia, não, mas ele vai aparecer, mas o Lázaro já foi sepultado, mas ele vai aparecer, porque quando eu estava aos pés dele, pastor, quando eu estava aos pés dele, ele dizia, eu estarei convosco, eu estou contigo, eu te sustento, eu te levanto, e se tiver na sepultura, eu tiro de lá. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Jesus não aparece, mas no quarto dia ele apareceu. Minha irmã ficou desesperada, minha irmã já foi atrás dele. Se tu tivesse aqui, meu irmão não estaria morrido. E ele pega e diz, chama Maria. Chama Maria. Deixa, ela vai ser pregadora. O negócio dela é altar. Chama Maria. Chama Maria porque eu consigo falar algo misterioso com ela, ela me entende, ela sempre estava aos meus pés. Pastor. Por isso que o povo vai a Maria. O que aconteceu? Me conta como é que foi esse milagre. Me conta em detalhe. Me conta, pastor. Aí a Maria, né? Meus irmãos, nós dava como feto morto. Nós chegamos até a falar para Jesus que já estava cheirando mal.
não tinha mais condição. Os médicos já deram ali os médicos já queriam mandar para casa. Isso nós passamos. Queriam mandar para casa, para morar em casa, porque já estava dando despesa para o governo, já cheira mal, reúne a família, começam a se despedir, Deus está trabalhando, vai falando, vai se conformando. Meu Deus. Mas a mesma Maria que talvez recebeu essa diagnóstico, né? A mesma Maria ouviu de Jesus: tira a pedra. Tem uma pedra aí que eu não consigo fazer milagre na tua vida não, viu? Tem uma pedrinha, não sei qual é o nome que você pode dar a essa pedra. Vou usar incredulidade, talvez, frieza espiritual, talvez, desleixo, talvez, relaxamento, talvez, prioridade, talvez, não sei qual é a pedra que está atrapalhando o milagre de acontecer, mas Jesus falou: tira a pedra. Aleluia. Porque o que tu pode fazer, eu não vou fazer. O que tu pode fazer, eu não vou fazer. Então qual é a pedra? Pastor, a pedra é muito grande, peça ajuda. Vai ter gente que vai te ajudar, só pedir. Se eu pedir ajuda, todo mundo vai saber dos meus problemas. Ai, qual é o problema, ô santão? Santona? Se tu não fosse pecadora, tu não estaria aqui, tu estaria no céu. Todos nós viemos do mesmo barro, viu? E alguns do esterco até. Mas tira a pedra. Você pode me ajudar? Posso. Pode me ajudar? Posso. Pode me ajudar? Irmão, esse negócio de ajuda aí, não é fácil não. Porque às vezes até os próprios familiares fogem de te ajudar. Muitas das vezes, na hora que você está bem, todo mundo quer ficar do teu lado. Mas na hora que você está difícil, irmão, nem familiares não querem ficar. Você sabe o que é filhos negarem de cuidar de seus pais? Mas por quê? Porque eu tenho que trabalhar, porque troquei de carro, porque eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho tempo, porque eu isso, aquilo. Irmão, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Eu sempre converso isso. Eu falo com meu filho: eu não quero cair num asilo. Entendeu? Tudo que nós estamos fazendo é dedicado para Deus e depois para a família. Então, meu filho, já aprenda com o pai e a mãe, porque isso você vai precisar fazer no final. E você vai fazer para que os teus filhos façam com você também. Nós estamos fugindo da responsabilidade. Não podemos fugir da responsabilidade, mas muitas das vezes por causa de money, a gente foge da responsabilidade. Não, o que é isso? Muitas das vezes um pai e uma mãe viveram a vida inteira investido na vida do filho, trabalhando. E olha que naquela época eles trabalhavam na roça, trabalhavam debaixo de chuva, caminhavam a pé, faziam um monte de coisa. Para quê, pastor? Para dar um chinelo, para dar... Tá bom, mas dava. E hoje? Hoje você consegue dar uma faculdade, né? Você consegue dar um celular, hoje você consegue. Amém, Deus te abençoou, os teus filhos estão melhores do que você. Nossos filhos estão melhores do que nós. Mas nós precisamos ensinar eles para que eles possam passar essa essência para os seus filhos também. Para que eles também tenham exemplo. Ei, siga o exemplo do teu pai, siga o exemplo da tua mãe, siga o exemplo. Olha o exemplo que Timóteo tinha. Paulo fala: olha, lembra da fé não fingida da tua mãe e da tua avó Lloyd. Meu Deus do céu. Tem gente que só honra depois que morre. Tem gente que só honra para fazer propaganda nas redes sociais. Não, filho, honre agora. Glória a Deus. Aleluia, sim.
Honre agora. Honre agora. Meu Deus, eu não sei por que Deus está levando. Não, mas eu senti de falar isso. Honre agora. Ame mais. Entendeu? Valorize mais a tua esposa, teu esposo, teu pai, a tua mãe, teu amigo. Para de ficar olhando, procurando defeito, procurando, né? Procure as coisas boas, qualidade boa. Será que as pessoas só têm coisas ruins? Então olha coisas boas. Amanhã talvez não estaremos juntos. É verdade. Aí nós vamos estar chorando. Nós já passamos por uma perda agora. Não foi fácil. Não foi fácil. Pois é, mas tem coisas que acontecem na nossa vida para nos alertar. Tem coisas que acontecem na nossa vida para chamar atenção. Entendeu? Quando o meu sogro ficou doente lá, a minha esposa tinha mesmo passado por uma cirurgia. Aí depois eu falei assim, tu não está viajando comigo aqui? Pois é, não pode viajar para lá? Falei, vai. Não, vai lá. É a oportunidade que você tem. Nós não temos essa oportunidade de estar toda hora lá. Entendeu? Mas vai. E ela foi, e Deus usou ela lá na família, Deus usou ela lá nos vizinhos, Deus usou ela lá no hospital, e Deus usou eu aqui também, e Deus usou os irmãos aí, irmão. Não perca a oportunidade. Deus tem tudo no controle. Deus tem tudo no controle. Sabe lá por que Deus permitiu que Jó passasse por aquilo? Será que era para aqueles amigos que, quando abriram a boca, abriram para acusar? Mas eram amigos, eram médicos, e Jó falou depois, vocês são tudo mentiroso. Mas Deus levantou Jó depois. Glória a Deus. E Jó testemunhou depois, e Satanás foi desmascarado, né? Às vezes a gente pensa, estamos passando por uma prova, está passando pela prova. Eu sei, não é fácil passar pela prova. Todos nós passamos pela prova. Todos nós passamos pela prova. Agora vigia na prova. Por quê? Porque pode ser que Deus esteja testemunhando de você diante de Satanás. E você muitas das vezes está fugindo da prova, está desanimando da prova, está questionando a prova. Deus não dá a prova maior do que a gente consiga carregar. Agora não venha querer falar de prova se você não tem experiência. Quem tem experiência sabe a dor de um espinho. A Maria sabia o que era ter um filho morto. Um filho não, um irmão morto dentro de casa. Então eles foram falar com a Maria. Creram no milagre, mas eles queriam saber qual era o tamanho do milagre. O que aconteceu na tua casa, meu irmão? O que aconteceu? O que aconteceu na tua casa? Está todo mundo falando. O que aconteceu na tua casa? Me falaram que aconteceu alguma coisa envolvendo a tua casa. O que aconteceu na tua casa? Aí você diz, você quer ouvir? Quer. Você crê em milagre? Crê? Estou falando que aconteceu um milagre na tua casa. O negócio é o seguinte, estava morto e reviveu. Glória a Deus. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Talvez vai aparecer o irmão mais velho dizendo bem assim, mas eu estou todo dia dentro de casa contigo, tu nunca me deu um cabrito. E aí esse cara sai e esbanja tudo lá fora, e quando vem tu recebe de braço aberto como? Meu filho. Esse é um milagre. Quando foram perguntar para Ana, né? Sabe o que a Ana falou? Por esse menino orava eu. Eu não podia ter filho, mas olha aqui, Glória a Deus. Está aqui, Deus fez o milagre, eu já vim testemunhar, já vim trazer aqui. Mas saiba que
Se Deus tem um grande milagre para realizar na minha e na tua casa, tu pode ter certeza, vai ter uma grande equipe se levantando também para matar você e matar quem recebeu o milagre. Vocês estão entendendo? Procuravam Jesus para matar. Procuravam Lázaro para matar. Muitos creram. Olha o que diz aqui. Muitos creram e viram a ressurreição de Lázaro. Esse era um dos propósitos desse extraordinário milagre. Despertar a fé. Pastor, o que é que aconteceu? Era para estar morto. Tem coisas que acontecem para despertar a fé de alguém. Aleluia. Para o incrédulo vir perguntar qual é o teu santo, mas não pediu para nós, pediu para o enfermo. Se lembra do aleijado lá do tanque de Betesda, que Jesus foi lá e levantou? Depois estava lá no templo, viu? Estava no templo. Tem muita gente que Deus fez milagre, mas não está mais no templo, está lá fora. Mas aquele aleijado, Jesus curou. Ele não podia participar da festa, ele não podia participar ali dos cultos. Ele estava lá no tanque de Betesda, no meio do povo aleijado. Mas Jesus foi lá e levantou ele. Toma tua cama e vai para casa. Não, foi para o templo. E estava lá no templo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que tu pula? Porque Deus fez um milagre na tua vida. Quem não se deixa é estátua. Quem não fala é estátua. Nós somos vivos, temos o Espírito Santo de Deus. Pastor, muitos creram porque viram a ressurreição de Lázaro. Outros vão delatar Jesus aos fariseus. Vamos lá? Chegar lá nos religiosos, fariseus, né? Viu o que está acontecendo? Aconteceu um milagre aí, mas ó, esse negócio para mim não é Deus. Para mim não é Deus. Para mim não é Deus. Aí já começa a medir com a régua da pessoa, né? E eu não vejo Deus nisso aí. Vai te converter, vai orar um pouquinho, talvez você vê Deus. Entendeu? Então, não. E aí, pastor? O mesmo milagre que produz muitos a fé, também despertam outros a atitude de covardia e entreguismo. Foram entregar, denunciar Jesus lá para os fariseus. Está operando milagre lá, viu? Você viu? Já está reunindo o povo lá. Já está. Sinédrio agora convoca. O Sinédrio é convocado. O que é o Sinédrio? As autoridades. 70 ali anciões. E o chefe do Sinédrio? O chefe do Sinédrio quem era? Sumo sacerdote. Era o juiz da Suprema Corte. Imagina se fosse hoje, né? Estaria lascado o templo do Salomão, o chefe do Sinédrio, lá no Brasil. Vamos lá? Chefe do Sinédrio, sumo sacerdote, agora convoca o Sinédrio e começam a discutir o assunto. A ressurreição de um morto que já havia sido sepultado havia 4 dias era um fato tão retumbante, somado aos outros milagres que Jesus já tinha feito. Mas esse aí foi a gota d'água. Esse daí tirou o brilho deles. Esse daí tirou a audiência deles. Agora está todo mundo falando do Lázaro. Está todo mundo falando da casa da Maria. Está todo mundo falando. Pastor, nas redes sociais hoje só dá a casa da Maria. Nas redes sociais só dá túmulo aberto. Nas redes sociais só dá o Lázaro saindo. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo tinha filmado, né? Olha o Lázaro lá. Jesus orou e o Lázaro levantou. Exatamente. Isso vai incomodar muita gente. Incomodou. Reuniu o Sinédrio. E o argumento construído pelos príncipes, sacerdotes e fariseus é assustador. Olha aqui qual foi o argumento. Se isso acontecer,
os romanos virão com mão de ferro e tomarão o templo e a própria nação. Meu Deus, tem gente preocupada com quem é dono do templo. Tem gente preocupada de quem é a igreja. Tem gente preocupada hoje. Se tu está operando milagre, se Deus está te usando, tu não pode, porque já vai trazer preocupação para o sinédrio. Tem gente preocupada com a tua luz, com a luz que está brilhando na tua vida. Está prejudicando os olhos de quem tem problema na visão. E olha qual era o argumento do sinédrio. A questão não era mais a precisão de uma discussão teológica, mas uma situação de segurança nacional, de sobrevivência política. Precisamos tirar esse camarada do caminho. Por quê? Porque está atraindo a atenção do povo. Agora ninguém mais está indo para o templo. Agora ninguém mais está acreditando nos fariseus. Agora a mensagem do sumo sacerdote parece que... Entendeu? Agora onde é que está Jesus? Está lá na praça. Olha a multidão que está lá. E os grandão olhando. Onde é que está Jesus? Está lá na mesa dos publicanos. Meu Deus. Temos que tirar de circulação esse camarada. É questão de segurança nacional. E para salvar a nação, precisamos matar esse homem. Meu Deus do céu, vocês entenderam agora? Sabia que Deus usou o Caifás como uma profecia de verdade? Às vezes Deus usa a jumenta. Às vezes Deus usa o inimigo para falar a verdade. Muitas das vezes pensando que essa verdade vai prejudicar o povo de Deus. O pensamento de Caifás era matar Jesus para salvar a nação. Não sabia que Jesus já tinha sido morto antes da fundação do mundo para salvar toda a humanidade. Entendeu? Você entendeu? Vamos matar Jesus porque é uma questão de segurança nacional. Assim nós salva essa nação desse homem aí. Nada a ver. Pode matar, mata. Já vão preparando aí, porque vai sim resolver o problema da nação. Mata. Mas pastor, pode matar. Já está no apontamento de Deus o que você vai fazer. Você não vai fazer um favor ali. Não, você vai fazer um favor para Deus. Pastor, dá uma olhada na história de José. Você conhece a história de José? Nós temos que matar José. José está incomodando. Então vamos jogar na cova, vamos vender, mandar para o Egito. Porque lá no Egito 3 anos o escravo já morre. Meu Deus, depois de 20 anos lá está José servindo aqueles que mandaram para o Egito. Pagando com a mesma moeda, mas testando para ver se eles mudaram o pensamento deles. Quando eles começaram a lutar pela liberdade do irmão mais novo, José viu, já mudou. Nunca lutaram por mim, mas estão lutando pelo Benjamim, então já mudou. Pai está vivo, então vai buscar. Deus precisa mudar pensamento de muita gente. Mas tem muita gente que te faz o mal, pensando que você vai sucumbir, morrer na cova dos leões, morrer no Egito, morrer no deserto. Não, filho. Nós temos um Deus que não nos abandona. A palavra dele não muda, a palavra dele não tem sombra de variação. Agora continua com esse teu Deus
Na prova e depois na vitória. O que aconteceu com José? Quando José tinha oportunidade, pastor, oportunidade de botar a mulher do Potifar no lugarzinho, porque você me caluniou, você disse que eu te abusei, você falou, eu fiquei 2 anos na cadeia por causa de tu. Quando assumiu lá, quem sabe José olha para todos, né? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Aleluia. Quem sabe a mulher do Potifar fala para o Potifar assim: nós vamos ser os primeiros a ganhar a conta. Vamos construir celeiro? Vamos armazenar trigo? Vamos salvar o povo da fome? Vamos lá? Me ajuda? Não deu certo o que o inimigo fez você fazer. Então agora, deixa Deus te usar. Aleluia. Bora pegar martelo, bora pegar madeira e vamos construir celeiro, salvar o povo da fome. Bora, tem 7 anos aí. Você vai ficar aí ou não? Aproveita a oportunidade. É uma chance que Deus está te dando. Você tem 2 oportunidades. Você tem a oportunidade de ferir, ou você tem a oportunidade de fazer curativo. Estão me entendendo? Glória a Deus. Só que José falou: tudo o que vocês fizeram contribuiu para eu estar aqui. Aleluia. Tudo o que vocês fizeram de mal contribuiu para que hoje eu estivesse aqui. Glória. Vocês tentaram me jogar na cova, mas era para mim ficar sozinho, porque Deus ia me colocar numa posição que não teria muita gente do meu lado. Ninguém ia aceitar, muitas das vezes, alguma decisão. Porque quando se fala da palavra de Deus, muitas das vezes, você é questionado. Mas você tem que ficar firme. Entendeu? Você não pode ser uma folha seca levada ao vento. Então, José, vou te preparar da melhor forma possível. Vou te deixar um tempo sozinho. E quem é que vai te abandonar? Meu Deus, irmãos, vocês estão entendendo quem é que vai te abandonar? Você esperava uma mensagem, né? Eu também esperava. Não sei por que eu estou falando isso. Depois que a pastora voltou, mudou muita coisa. Fica sozinho lá na cova, gritando: meus irmãos, o que eu fiz para vocês? O pai mandou eu trazer pão e vocês pegaram pão e me jogaram na cova e estão comendo o pão que o pai mandou por mim trazer para vocês. Vocês estão me entendendo? E José gritando: meus irmãos, porque eu estou aqui nesse buraco e vocês estão aí comendo pão que o pai mandou eu trazer para vocês. Vocês arrancaram a capa que o pai me deu. Eu não tenho a culpa, foi o pai que me deu. Vocês arrancaram a capa. Vocês olharam com o olhar de ódio para mim. Quando eu já estava vindo de longe, vocês já falaram: lá vem o sonhador mor. Lá vem o sonhador. Mas o sonho que eu compartilhei com vocês não era para humilhar vocês. Era um sonho que Deus tinha me dado. E eu queria compartilhar com alegria. Mas muitas das vezes você quer compartilhar um testemunho de bênção. Olha, Deus me deu isso. Deus abriu a porta para isso. Mas nem todos vão ver o teu testemunho como bênção. Alguns vão olhar com inveja. Foi a pior coisa que José fez, foi ter reunido a família e contado o sonho. Mas José queria contar o sonho porque ele queria alegrar a família. Hoje, meus irmãos, nós vivemos uma época onde que, se você se dá bem na tua família, os teus próprios irmãos têm inveja de você. Talvez os teus próprios irmãos começam a querer cobrar você. Quem
recebeu a capa de túnica de várias cores foi José. Por que o pai não escolheu dar para Rubem? Porque o pai escolheu dar para José. Tem coisas que só o pai vai responder na eternidade. Por que o pai, por que o Davi foi consagrado na casa de Jessé? O Davi não tinha nada a ver, estava lá no campo cuidando das ovelhas do pai. Até que um dia chega um profeta na casa de Jessé, dizendo: reúne os filhos aí, porque da tua casa vai sair um rei. Qual é o pai que não tem orgulho de ter um filho, como obreiro de ter uma filha, como uma serva do Senhor? Qual é o pai que não sonha isso? Jessé sonhou, mas ele nunca imaginou que seria um menor. Alguns dizem bastardo, outros dizem que era aquele que cuidava lá, não tinha muita significância, talvez nem no banquete não participava, não tem problema. Hoje não senta na mesa, na tua mesa, mas na mesa de Deus já tem uma cadeira separada. Na mesa de Deus já tem uma coroa separada. As nossas mesas muitas das vezes são limitadas a gente, mas na mesa de Deus ninguém escapa. Acabaram seus filhos, ô Jessé? Os melhorzinhos estão aqui, então vai o piorzinho mesmo. Quem tem medalha está aqui, quem tem formação está aqui, quem tem, né, que é bom, que é bonito está aqui, quem tem tudo está aqui, está tudo aqui. Olha, Abinadab, Samar, babá, coisa linda de se ver, aparência. Mas Deus está mandando chamar aquele que não está aparecendo. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui vai um recado para você. Deus está mandando chamar aquele que não está aparecendo. Glória. Deus está mandando chamar aquele que não está aparecendo. Está onde, pastor? Está no campo. Chama Davi? Chamou Davi. Ó, tem um profeta lá em casa. Está querendo ungir um rei lá, mas até agora não deu certo não. Quando ele vai botar a mão na cabeça de um, ele faz assim. Quando vai botar a mão na cabeça de outro, faz assim também. Rapaz, teve um lá, o Samar, quase, mas ele fez assim, com o vaso de azeite. O que aconteceu? Vocês estão entendendo, né? Quase. Uai, e por que mandaram me chamar? Não sei, só são para você. Vai lá. Que eu duvido, porque se eu não vou, tu também não vai. Duvido, mas vai lá. Tá aqui, eu fico aqui. Daqui a pouco tá de volta. Lá vem Davi, menor da casa de Jessé. Pois não, meu pai. Achei a Davi, homem segundo o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Meu Deus. Quem sabe o Samuel falou para Davi: olha, hoje tu não entende, mas tu vai entender. Entendeu? Hoje tu não entende. Óleo derramado, cabeça, roupa. E agora? Volta. Vai lá voltar a cuidar das ovelhas do pai. Lá volta Davi para o campo. Quem sabe alguém ficou lá. Lá vem Davi. E Davi está diferente. O que deu? Está todo encharcado de óleo de unção. Não precisa falar nada, meu irmão. Quem é escolhido dá de ver de longe. Aleluia, glória a Deus. Tem sinal. Tem óleo. Tem unção. Você não precisa ficar tocando trombeta, não. Você não precisa dizendo: eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Não. Os fariseus faziam isso também. A Bíblia diz que onde Davi passava,
as pessoas reconheciam que ele tinha unção, porque o cheiro da unção exalava. As pessoas que via Davi de longe, sabe por quê? Porque o óleo escorria. Irmão, eu imagino Davi saindo da casa do seu pai e as suas pegadas ficando pelo chão. Quem passou por aqui? Ungido do Senhor. Será que aonde você passa você está deixando a tua marca, a marquinha do Espírito Santo? Ou está ficando marca lá? Está ficando rastro? Alguém pode caminhar nos teus passos? Por quê, pastor? Se o Espírito Santo está com a tua vida, onde tu passa, tu vai deixar sinal. Glória a Deus. Vamos voltar para cá, né? Meu Deus. Daqui a pouco o irmão Daí vai começar. Vamos lá. A profecia surpreendente de Caifás. Olha o que diz versículo 49. Vamos ver? O que Caifás, chefe do Sinédrio, ele fala, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano. Naquela época se trocava toda hora, né? Tempo de Arão, ungiu Arão, de Arão passou o filho, claro que Nadab e Abiú foram reprovados. Por que foram reprovados? Porque Arão queria? Não, porque Deus rejeitou. Porque chegaram com fogo estranho dentro da casa do Senhor. E é Deus que tira e é Deus que coloca. Entendeu? Foi Arão não. Até Arão teve que ceder as suas vestes sacerdotais para o seu filho Eliezer, porque ele não andava naquelas vestes. As vestes não é de ninguém. O ministério não é de ninguém. A igreja não é de ninguém. Moisés chama Arão e chama Eliezer. Sobe o Monte Mor. Por quê? Tu vai morrer e antes de morrer você precisa passar as vestes sacerdotais. Você precisa ter humildade. Não, mas vai lá. Tu sobe, mas não vai descer. Tu vai tombar, mas o ministério não tomba. Tu vai ficar imundo, porque você vai morrer, teu corpo vai putrefar, mas o sacerdócio vai continuar de pé. Prepara aí. E sobe. Se tu não subir, eu te mato aqui embaixo mesmo. Está na Bíblia, estamos estudando aí. Quinta-feira, quem quiser, tem vaga na teologia, é Bíblia pura, entendeu? Vamos lá. Mas o Caifás falou o que, pastor? Caifás, um dos membros do Sinédrio, sumo sacerdote naquele ano. Olha aqui o que diz. Dessa forma ele estava profetizando que Jesus estava prestes a morrer pela nação, e não somente pela nação, mas a fim de reunir em um só corpo os filhos de Deus, dispersos pelo mundo. Agora eu pergunto, Caifás estava dizendo, precisamos eliminar esse homem, porque esse homem está arrebanhando muita gente, daqui a pouco o povo de Roma vai ver e vai vir tomar o templo de nós. Mas o que é que estava acontecendo? Aqui nós vemos que até os perversos, até mesmo quando os perversos pensam que estão laborando contra Jesus para destruí-lo, na verdade, estão apenas cumprindo o eterno propósito de Deus, em vez que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém frustra os planos de Deus. Quando tu chega diante do mar e tu encontra o mar fechado, não te preocupa. Se ele diz que você vai para a terra que mana leite e mel, não te preocupa. Chega diante do mar. Cuidado para não levar pedrada, porque o povo vai começar a reclamar. O povo vai começar a murmurar. O povo vai começar a querer, ô Moisés, vai para cá, ô Moisés, vai para cá, Moisés, volta para o Egito, Moisés, se você não for assim, se você não fazer, não, Senhor, sabe o que você faz? Deus, o que é para fazer? Clama a Deus uma direção, porque senão tu vai acabar apedrejado pelo povo.
Clamou a Deus? Clamou. O que Deus falou, irmão? Deus mandou o quê? Moisés, fala para o povo. Eu não mandei parar não, viu? Marcha. Mas o mar continua marchando. Mas o problema continua marchando. Mas a situação continua marchando. Mas a enfermidade continua marchando. Mas a família continua marchando. Mas o casamento continua marchando. Mas o trabalho continua marchando. Pastor, o que acontece quando você obedece e continua marchando? Aonde tu botar a planta do teu pé, ou Deus abre ou Deus derruba. Glória a Deus. Sim. É verdade. Ou Deus abre ou Deus derruba. Mas Ele vela pela palavra dele para cumprir. Glória a Deus. Não faça que nem os 10 espias quando foram para Canaã espiar a terra. Passaram 40 dias lá e voltaram dizendo: olha, são grandes, nós somos que nem, nós somos pequenos que nem gafanhoto, eles são gigantes. Mas quem mandou espiar a terra? Deus não mandou você dizer se nós vamos ganhar ou não. Você viu? A terra é fértil. Tem bastante fruta, tem bastante fruta. Como é que é? Olha, terra boa. Mas tem gigante. Você acha que você vai conquistar o céu sem enfrentar gigante, meu irmão? Irmão, a igreja não é um clube de... Vai tentar? De entretenimento, não. A igreja, eu não estou falando recinto, estou falando igreja. Presta bem atenção, vocês são espirituais. A igreja é um corpo. E sabe aonde está esse corpo? Está em guerra. Então presta bem atenção. Nós não estamos no spa. Tem crente servindo a Deus aí como se estivesse no spa. Irmão, a tua vida espiritual está zero. Zerado. Por quê? Porque não ora, não busca, não consagra, não tem intimidade com a palavra, não tem nada. Tem intimidade com as coisas lá de fora. Tem compromisso com as coisas lá de fora. Com as coisas de Deus você é relaxado. É só você ver como você faz as coisas para Deus. Então começa a refletir. Porque Deus não gosta de quem faz as coisas desleixadamente. Tá? Serve inútil, infiel. Estamos em guerra, pastor. Somos um corpo que precisa de armamento. Olha o que diz em Gálatas. As armas espirituais ou Efésios? Efésios. Igreja estuda a Bíblia. Efésios 6, né? 12 em diante. Por que é que nós precisamos de capacete? Se nós estamos no spa? Se nós estamos de boa, pastor? Para quê? Que eu preciso de espada? Para que eu preciso de couraça? Para que eu preciso de sandália? Para quê, pastor? Escudo. Se você não está fazendo nada para Deus, meu filho, você não precisa nem do céu. Agora, quem é útil para Deus sabe que está. Jesus falou: eis que vos envio aonde? Em meio a lobos. Eita, não é em qualquer lugar não. Estamos no meio de lobo. O lobo gosta de carne de ovelha, que carne de ovelha é de primeira. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Arregaça a manga aí, pastor. Já correu um suorzinho nas costas agora, meu Deus. Exatamente. Estamos em guerra contra o inferno. E Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, pastor, se você tem coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, você sabe que você não vai poder ir para a guerra desarmado. Você não vai poder ir para a guerra despreparado. Você não vai poder ir para a guerra fazer piquenique, não. Você vai matar a guerra. Você vai para a guerra para resgatar as almas que estão oprimidas lá no inferno. Então você não vai para lá para dizer: não vai acontecer nada, não. Satanás vai se levantar contra a tua vida. Satanás vai se levantar contra o teu ministério.
como Davi foi enfrentar o gigante Golias, assim você também vai. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos está conosco. O Deus dos Exércitos está conosco. Se coloca de pé. Irmã Bruna, vem adorar a Deus, minha filha. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Se você não notou ainda, estamos em guerra. Se você não se arrepiou ainda, estamos em guerra. Você está preocupado com a guerra lá do Iraque, lá do Irã, lá de Israel, e você não consegue enxergar a guerra que está acontecendo aqui nas potestades. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes as tuas orações não conseguem furar o bloqueio, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente para de interceder, para de orar. Por quê, pastor? Porque a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós. Não, Senhor. Quando você dobrou o teu joelho, Daniel, quando tu dobrou o joelho ali para interceder e pedir, eu já enviei o anjo com a resposta. Mas o príncipe das potestades não deixou passar. Está demorando para a resposta chegar? É porque estamos em guerra. Tem hora que você precisa, Deus, manda a resposta, mas já manda Miguel junto, viu? Manda a resposta, mas já manda um comboio junto, manda o pelotão de elite junto, manda os batedores junto, porque a minha resposta tem que chegar, Deus. Eu não vou parar sem a minha resposta chegar. Eu não vou parar sem a minha resposta chegar. Então, Deus enviou Miguel, e o anjo com a resposta chegou a Daniel, e Daniel foi respondido. Meu querido irmão, o anjo quer chegar nesta manhã aqui, a resposta da tua vida. Tem alguém? Tem alguém? Então vem à frente. Enquanto a irmã Bruna adora o nome do Senhor, nós vamos orar. Meu Deus, eu não consegui nem falar, pastor. Eu sei, mas tem prudência. Eu preciso me controlar. Ultimamente não está sendo fácil, mas a palavra de Deus é muito, muito gostosa. A palavra de Deus é muito linda. A palavra de Deus é muito linda. Eu fico com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos faz refletir. Nos faz muitas das vezes abaixar as armas carnais e pegar as armas espirituais. A palavra de Deus. Vem cá, minha filha. Vem cá adorar o nome do Senhor. Pode soltar, meu filho. Vamos adorar o nome do Senhor. Tem armados aí? Tem alguém armado aí? Estamos em guerra. Você tem coragem? Você tem coragem? Não vai ser fácil,